Oi, então vamos falar dos comandos de modificação. Vou compartilhar minha tela de novo. Os comandos de modificação estão aqui, né? Modify, move, copy, stretch, rotate, mirror, scale, trim, fillet, array. A gente não chegou a ver o array. Dentro aqui do trim, da setinha, eu tenho ainda o extend, tá? Do fillet eu tenho o chamfer. Vamos começar pelo move, tá? Pelo próprio comando diz move, ele vai mover um objeto de um lugar para outro. Então, a primeira coisa que ele vai falar é para selecionar o objeto. E aí aqui eu vou fazer um parêntese grande para a gente falar sobre as formas de seleção desses objetos, tá? Lembrando daqueles 3 passinhos que eu falei sempre para desenvolver qualquer atividade dentro do editor gráfico. Eu preciso seguir essas 3 etapas. Eu crio, eu seleciono, para depois eu editar, tá? No caso do AutoCAD, a seleção, as ferramentas de seleção, elas estão incluídas dentro das ferramentas de edição. No Corel, por exemplo, no Photoshop, eu tenho ferramentas específicas para seleção, tá? Então, a primeira forma de selecionar que eu tenho é clicando em cima direto do objeto, e as outras formas é abrindo janela. Eu tenho 2 formas de abrir janela. Prestem atenção agora que eu vou abrir da esquerda para a direita. Ele abre uma janela contínua, que a gente chama, e só vai selecionar o que está dentro dessa janela completamente. Tá? E no caso aqui, só essa linha que estava dentro dessa janela. Se eu abrir essa janela da direita para a esquerda, ela vai abrir uma janela, uma cross window, que a gente chama, que é essa janela pontilhada. Dessa forma, tudo que estiver cruzando essa janela vai ser selecionado. Então, ele selecionou não só a linha que estava completamente dentro, mas a linha que tocou nessa janela propriamente dita. Ó, tocou, ele selecionou. Ok? Eu vou sair aqui e vou entrar de novo. Eu posso selecionar e ir adicionando a seleção individualmente também, tá? Assim como eu posso abrir janela para selecionar tudo. Ok? Então, são essas as principais formas de seleção. Mover. Pediu para selecionar o objeto. Ele vai continuar pedindo, apesar de eu já ter selecionado 5 objetos, ele vai continuar pedindo para continuar selecionando objetos. Eu não tenho mais nada para selecionar, eu dou Enter para confirmar a minha seleção. E agora ele está pedindo o ponto base de deslocamento. Eu vou clicar num ponto qualquer e vou levar esses objetos para o outro ponto que eu quero. Que eu posso simplesmente clicar ou posso usar como referência um ponto e outro ponto. Tá vendo? Eu peguei de um endpoint para um endpoint de um objeto, tá? Ou eu posso digitar tamanhos. Aqui vou 800. Então, ele houve um deslocamento de 800. Independe o local que eu clico como ponto base, tá? Porque o deslocamento vai ser o mesmo, tá bom? No caso, para a distância que eu vou digitar o valor. Vai importar quando eu estou utilizando como um ponto de referência aquele endpoint que eu peguei lá da outra forma. O copy vai funcionar exatamente da mesma forma que o move, sendo que esse ponto, ele vai literalmente copiar o objeto, ele não vai simplesmente mover, e essas cópias serão infinitas até a hora que eu der o Enter para sair do comando, tá? Vou dar o Enter aqui para undo, para desfazer, vou no copy de novo. Se eu quiser dar distância, eu vou clicar num ponto qualquer e vou dar a distância. O que significa? Que a distância desse ponto, que era onde eu tinha pego como referência, para ele, ó, tem exatos 800 unidades, que foi quanto eu digitei, tá? Posso usar também
pontos de referência no próprio objeto, tá bom? Rotate. Eu vou rotacionar o objeto, seleciono o objeto, confirmo minha seleção, ele vai pedir como ponto base para efetuar a rotação, tá? Essa rotação, por conta do meu F8 estar ligado, ela está acontecendo a cada 90 graus. Se eu desligar meu F8, essa rotação ela é livre. Eu posso digitar um ângulo, 45 graus, lembrando que o AutoCAD lê os ângulos no sentido anti-horário, tá bom? Mirror. Deixa eu desenhar um outro objeto aqui que fique mais fácil de vocês entenderem o mirror, tá? Um triângulo. O mirror, como em inglês é espelho, né? Ele vai espelhar, lembrando sempre, ó, sem encostar o mouse, ele vai dar aqui um preview do comando. Ele vai pedir primeiro para eu selecionar o objeto, seleciono o objeto, aí pedindo continua para selecionar o objeto, não tem mais nada para selecionar, dou Enter. Primeiro ponto da linha de espelho, é como se eu criasse uma linha imaginária onde o espelhamento vai acontecer. Eu vou criar aqui fora do objeto, ó, tá criando essa linha imaginária e onde a distância da linha mais extrema aqui até essa do meio é a mesma da linha do meio até a extremidade do outro lado, ok? É o conceito básico do espelho na física que a gente estuda. Se eu trouxer essa linha para cima, ele vai fazer o espelhamento dessa outra forma, tá? E aí, depois que eu clico no segundo ponto, né, para definir a linha, ele me pergunta se eu quero apagar o objeto de origem, que aí eu posso dizer sim ou não, tá? No caso aqui, não. Eu posso também fazer o espelhamento, deixa eu desfazer aqui. Eu posso fazer o espelhamento usando a linha no próprio objeto, tá? E aí, com isso, eu vou criar um objeto colado no outro. Ou dentro desse objeto, tá bom? Então, aonde eu clicar para criar essa linha vai influenciar no desenho que isso vai gerar, tá? O trim, ele vai cortar objetos, tá? Por exemplo, aqui. Para isso acontecer, eu preciso de limites, bordas, tá? Vamos supor que eu queira apagar as linhas aqui do meio. Se eu usar o Erase, né, que eu nem falei, mas se eu usar o Erase, ele vai apagar a linha como todo, não é o que eu quero, tá? O Trim, ele vai cortar os pedaços que eu não quero. Então, primeira coisa aqui, vamos ler aqui embaixo. Trim, selecione the cutting edges, ou seja, selecione as bordas do corte, tá? Então, ele está pedindo para selecionar a borda, ele não está pedindo para selecionar o que eu vou cortar. Eu vou usar essas duas linhas como bordas. Dou Enter para confirmar minha seleção, aí agora ele diz aqui, selecione objeto to trim, ou seja, o objeto que vai ser aparado, cortado. Então, eu clico em cima do que eu quero que corte. Vejam a diferença que faz no local onde eu seleciono esse objeto, tá certo? E aí a seleção ela pode acontecer das mesmas formas que os demais, ou seja, abrindo janela, tá? Nesse caso aqui, ele vai, o que a janela tocar, ele vai cortar, tá? Vejam que esse aqui, ele não está cortando mais. Por quê? Porque não tem mais nada. Esse objeto já está separado desse outro. Então, se eu quiser, na verdade, cortar isso aqui, eu vou apagar, tá? Que mais? Isso é o trim. O outro, que está também guardadinho aí,
criando aqui linhas, tá? O outro que também está guardadinho aqui é o Extend. Ah, deixa eu fazer o inverso. Eu vou estender essas linhas até uma borda definida, tá? Mas é no mesmo conceito do trim. Venho aqui, Extend. Ele está pedindo para eu selecionar a borda primeiro, que no caso vai ser essa, e depois eu vou selecionar o objeto que vai ser estendido. Vejam que faz diferença aonde eu clico. Se eu clico aqui, ele não estende. Se eu clico aqui, ele estende. Isso que vocês estão vendo é um preview apenas, isso ainda não aconteceu. Eu vou clicar e aí agora acontece. Posso abrir janela, ó, tá? Para que isso aconteça também. Ok? Fillet. O fillet, ele vai fazer uma concordância entre as linhas, tá? Então, eu vou vir aqui, ele está dando aqui, raio igual a 0. Então, e aí ele está pedindo depois para eu selecionar o objeto. Se eu selecionar esses dois objetos, ele vai unir esses objetos com 0 de concordância, ou seja, ângulo reto. Ângulo reto não é um ângulo qualquer aqui. Ó, porque se isso for inclinado assim, raio igual a 0, ele vai fazer isso aqui, tá? Se eu entrar no fillet e em vez de selecionar o objeto, entrar a opção rádios, raio, ele vai me pedir para eu digitar o valor do raio. Então, eu vou botar aqui 500, tá? E aí agora ele está pedindo para eu selecionar o objeto. Vocês enxergam no preview, isso ainda não está acontecendo, tá? Eu estou encostando, ainda não cliquei. O que ele faz? Ele escreve como se fosse um círculo, né? Dentro da concordância dessas duas linhas, apara o que sobra dessas linhas, que é o que aparece ali, e deixa somente o arco desse círculo. A mesma coisa aqui, ó, na verdade aqui que a primeira seleção aconteceu nesse, ó, ele vai buscar o local onde essa concordância pode acontecer, tá bom? Então, eu clico e acontece. Eu vou voltar aqui, eu vou selecionar o raio, permaneceu 500, vou selecionar esse e esse. Aí, tá vendo que tá aparecendo um símbolozinho de proibido? Significa que para essas duas linhas, com um raio de 500, ele não consegue fazer. É impossível. O que eu teria que fazer? Diminuir o raio para essa concordância acontecer. Então, volto lá, fillet, rádios, vou botar 100, para ver se dá certo. Seleciono, e aí agora eu consigo com 100, tá? Poderia, de repente, ser 150, eu teria que ver qual é o valor máximo que poderia ir essa situação. Stretch e scale. O stretch, ele vai esticar um objeto. Então, eu lembro até que eu usei como exemplo uma cama. Então, imagina aqui que eu tenho um quadrado. Vou até desenhar um quadrado mesmo. 500,500, tá? E eu quero transformar esse quadrado num retângulo de 500 por 1000, por exemplo, tá? Eu venho no stretch para ele esticar um lado do quadrado. Pedir para selecionar o objeto. É importante que no stretch só funciona se eu selecionar com cross window. Então, tem que ser uma seleção da direita para a esquerda. Eu clico e vocês viram que eu não selecionei o objeto todo, só o pedaço que eu quero esticar. Dou Enter para confirmar minha seleção. Clico num ponto qualquer para manter meu deslocamento. E aqui, ó, F8 está desligado. Vou ligar o F8. Travou. E aí eu posso vir e dizer que para ele andar 500. Então, esse quadrado que era de 500 por 500 se transformou num retângulo de 500 por 1000. Tá? Vou desfazer aqui. Se eu seleciono o objeto como um todo, ele vai mover o objeto, ele não vai esticar, tá bom? Se eu seleciono
da direita para a esquerda, ele não seleciona o objeto, porque ele só vai selecionar o que cruzar essa janela. E nesse caso aí eu não está cruzando, né? Não tá, a linha não está inteira aí dentro, então não vai ser selecionado. Então tem que ser da direita para a esquerda, ok? Por último, o scale. Por último, não, faltou o importante, o offset. O scale, eu vou aumentar o objeto, seleciono, confirmo minha seleção, ponto base, e ele vai me perguntar o quanto eu quero aumentar, eu digo que eu vou aumentar 1,5 vezes. Então, aquele objeto que antes era de 500, ele se transformou em um retângulo de 750. Foi aumentado em 50%, tá bom? Por último, um dos mais importantes, na verdade, é o meu amigo offset. Aqui embaixo ainda tem alguns outros comandos, tá? Mas como eu falei, a gente não vai ver nesse momento. O que eu gostaria de conversar com vocês é o offset. O offset, ele faz paralelas, né? Linhas paralelas, objetos paralelos. Pode ser linha, pode ser círculo, pode ser arco, baseado num que já exista, tá? Então, a primeira coisa que ele diz é a distância. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui 50 de distância. E aí eu vou clicar, agora ele vai pedir para eu selecionar o objeto, vou clicar e selecionar. Nesse caso específico, só funciona a seleção por clique direto. E aí ela vai ser infinita, dentro daquela situação em que todas essas linhas estão paralelas a 50 unidades, independente de quem foi a minha primeira seleção. Ó, tá? Para dentro. E ele pede depois para que lado essa paralela esteja acontecendo. Specify the side. Então, especifique o objeto, selecione o objeto e para que lado. Ok? Então, essas são as principais ferramentas de modificação que a gente já tinha visto. E aí, eu com isso encerro, digamos assim, essa parte de revisão e vou fazer um próximo vídeo agora com o conteúdo que ficou faltando, que é de Ashura e texto. Tá?